Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em João, capítulo 10, versículos 33 e 36. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Mas aqui não fala sobre reino de Deus. É Jesus falando sobre o meu reino. Mas eu trago aqui a lembrança o que o próprio João ele vai dizer no capítulo 10, versículo 30. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Isso significa que tudo que Jesus faz está em perfeita consonância com as leis de Deus, segundo a evolução de Jesus. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, quer dizer que ele, Jesus, personalidade, está em perfeita consonância com a sua própria consciência. Esta consciência permanece em comunhão com Deus. Nós, como consciência, apreendemos e refletimos a presença de Deus segundo a nossa evolução. Então, o que ele está dizendo? Meu reino, Jesus respondendo a Pilatos, meu reino, o reino de Jesus, não é deste mundo. O reino de Jesus é o próprio reino de Deus, porque ele está, como Jesus, em perfeita sintonia com o seu superconsciente, que é um reflexo de Deus, é o próprio Deus. Então, o reino de Jesus é o reino de Deus. Agora diz assim, meu reino não é deste mundo. Nós vamos encontrar na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, o evangelista João, escrevendo essa carta, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então ele está aqui praticamente repetindo o que Jesus diz. Quando diz, o meu reino não é deste mundo, diz que Jesus não está em harmonia com os ditames da humanidade no seu estágio evolutivo muito primário. Tanto que João diz, todo mundo jaz no maligno. Aqueles que vivem segundo os interesses do mundo, onde ainda predomina o mal. Predomina o apego às coisas da matéria, das paixões, da sensualidade, do poder, da dominação. É isso que predomina no mundo, na época de Jesus e ainda hoje. Então, o reino de Jesus não é esse aí, não. O reino de Jesus é o reino de Deus. Mais adiante ele diz assim, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Neste mundo, para se proteger, usa-se um exército, usa-se o poder da força, não é?
Então, como Jesus não é deste mundo, ele não utiliza a força para impedir que os outros usem os seus interesses contra ele. Aí ele diz, mas o meu reino ainda não é aqui. Ora, se ele diz que ainda não é, significa que vai ser. Como nós entendemos, como espíritas, perfeitamente, que tudo evolui, do átomo ao arcanjo, tudo evolui. Então, a Terra ainda, a humanidade terrestre, ainda não vive sob o reino de Deus, vive sob o reino deste mundo. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento intelectual e moral, nós passaremos lentamente a nos transferir sob o reino deste mundo para sob o reino de Deus. Jesus, como disse ali Pilatos, és o rei dos judeus? Jesus não é rei dos judeus. Ele é rei de toda a humanidade no seu aspecto espiritual, evolutivo. Jesus é o responsável pela evolução de toda a humanidade terrestre. Nós vamos encontrar isto no livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. Lá ele diz claramente assim: Jesus Cristo é o governador espiritual e diretor planetário da Terra desde a sua formação. Então ele é rei, sim. Só que ele, no nosso entendimento, ele é rei do aspecto espiritual da nossa vida e será também, no futuro, dos aspectos materiais. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedica um capítulo para tratar deste assunto. No capítulo 2, que tem por título Meu reino não é deste mundo, ele fala exatamente sobre essa questão que estamos aqui analisando. E há uma mensagem de um espírito que se comunicou, ela fala assim, uma realeza terrestre. Ela se comunica a Allan Kardec e traz uma mensagem. Ela foi uma rainha de França. E então ela se comunica em 1863. E há uma passagem que ela diz assim, sobre essa questão, o reino deste mundo e o reino de Deus. E que este mundo ainda não está sob o comando do reino de Deus. Então, esta realeza de França, ela fala assim num certo momento. Para se granjear um lugar neste reino, no reino de Deus, no reino do Cristo, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Isto caracteriza o reino de Deus no coração humano, seguir as leis de Deus, de amor a Deus e amor ao próximo. Então, como que nós, que vivemos neste mundo, podemos saber se estamos prioritariamente sob o reino de Deus ou sob o reino deste mundo? O reino deste mundo, egoísmo, o orgulho, a dominação, a indiferença, a crueldade, etc. Isso nós conhecemos muito bem. Mas
Se nós achamos que estamos já com o pé no reino de Deus, basta ver isto aqui. Quanto disso nós já identificamos em nós? Olha só. Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Então, aí está a diferença clara entre o reino deste mundo, porque Jesus, o meu reino, ainda não é daqui. Mas será. Quando nós, todos como humanidade, já estivermos praticando estas virtudes em um grau maior do que aquilo que demanda do egoísmo, do orgulho, da vaidade, etc, etc. Enfim, quando Jesus fala, então, meu reino, ele está falando do reino de Deus, porque ele, Jesus, está em perfeita comunhão com Deus e segue em tudo as leis de Deus. Vive sob o reino de Deus. Este é o reino de Jesus. Será o nosso reino também. Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos prosseguir no estudo sobre o reino de Deus numa carta, na primeira carta que Paulo escreve aos cristãos de Corinto. Então, é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.